Bom dia, bem-vindo a todos. O tema de hoje, vamos falar um pouquinho sobre como concluir o fim de um relacionamento e blindar a família. Bom dia, bom dia. O fim de um relacionamento é uma das questões mais difíceis para a gente se concluir. Tudo depende do tempo de relação. 5, 10, 15, 20, 25 anos. Quanto maior o tempo desse relacionamento, maior o tempo de luto. Quanto maior o vínculo emocional com esse relacionamento, maior o tempo de luto. Quando nós observamos o final de um relacionamento, nós temos que olhar para tudo que foi e como foi. Viver o luto de um término, de um relacionamento, significa olhar para tudo que eu fiz, tudo que aconteceu nesse relacionamento sem o julgamento, me colocando na compreensão. Quando nós nos relacionamos com pessoas independente de elas serem ou não certas ou erradas, porque num relacionamento não existe certo e errado totalmente. Ninguém é 100% correto ou 100% culpado. Nós, no relacionamentos, somos 50% de culpa, 50% de inocência. E ficamos com as consequências daquilo que nós permitimos ou não. Então, o primeiro processo que nós temos de um término de um relacionamento significa o quê? Quando nós concluímos um relacionamento, nós temos que observar as nossas posturas diante daquele relacionamento. Como nós agimos perante o outro, como nós agredimos, como nós acolhemos, ajudamos. Então, vai ter várias histórias que nós vamos contar sobre esse relacionamento. E no fim, sempre existe muita dor, muito sofrimento. E esse sofrimento e essas dores nada mais vem do que esse sentir, sabe? Esse sentir as histórias que eu já vivenciei. É como se o tempo todo eu vivesse aquela emoção em determinados momentos da minha história com aquela pessoa. E trago isso para esse momento agora. Então, se a gente observar a nossa história, a nossa vida, o que vai acontecer? Nós estamos o tempo todo olhando para o passado. O relacionamento em si, ele só não tem fim porque nós olhamos o tempo todo para o passado. E no passado nós não conseguimos solucionar nada. A nossa vida está acontecendo aqui e nós estamos ou olhando para o passado ou olhando para o futuro e esquecendo de viver este momento agora, que eu estou aqui, nessa presença. Então, os nossos conflitos, as nossas dores, os nossos sofrimentos só se dão porque nós contamos uma história que nós já vivenciamos, que nós já passamos por vários processos emocionais, mas ficamos o tempo todo olhando para essa história e não conseguimos focar neste momento agora. Então, o convite para que nós permanecemos num relacionamento é estar aonde? Nesse presente. E se esse relacionamento se findou,
O que que nós precisamos olhar? Para essas histórias que eu estou contando e que existe muita emoção, e nessa emoção que está existindo dentro de nós, é uma emoção que eu vivo a todo tempo enquanto eu lembrar. Então, o que que acontece? Enquanto eu revisitar as histórias que eu já vivenciei com as mesmas emoções, a minha vida para. Eu não consigo seguir olhando para o passado. Eu não consigo seguir pensando no futuro. Eu só sigo a minha vida se eu estiver aqui, presente, vivendo este momento agora que está acontecendo. Então, não adianta eu estar aqui ouvindo uma live, assistindo ela, se eu estou pensando em outras coisas, ou o que eu vou fazer, ou o que eu já fiz, ou que alguém me machucou. E se eu estiver neste movimento mental, eu não fico presente, eu não escuto, eu não vejo as coisas acontecendo neste momento agora. E a reflexão para nossa história sempre é: eu vivo a dor do meu relacionamento o tempo todo, porque eu conto o meu passado o tempo todo para mim e cada vez que eu revisito esses momentos, eu tenho todas aquelas sensações que eu tive exatamente naquele momento. Se for raiva, se for angústia, mágoa, sofrimento, dor, não importa. Eu revisito essa emoção. É como se eu não conseguisse sair de um looping. É como se eu estivesse na rodinha do hamster, rodando, 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 andando, mas eu não saio do lugar. E nesse momento que eu faço isso com a minha vida, eu deixo de quê? Eu deixo de seguir a vida. Eu deixo de olhar para o meu futuro. Eu não consigo ir bem no meu trabalho. Eu não consigo me relacionar com mais ninguém porque estou presa neste passado. E aqui me vem a pergunta: como eu faço para concluir isso? O que que eu devo fazer para concluir? Muitas pessoas falam: um novo amor faz com que eu esqueça o passado. É o contrário. Se eu não concluir o passado, e se o meu antigo namorado, marido, não estiver em paz no meu coração, o meu futuro vai ser uma projeção deste mesmo relacionamento. Ou seja, eu vou reviver novamente até que eu aprenda algo, até que eu aprenda a incluir. Incluir quem? Quem eu vou incluir? Os meus relacionamentos anteriores. Então, um dos maiores problemas nossos é que nós excluímos aqueles que fizeram parte da nossa história, da nossa vida. Não conseguimos colocar eles no nosso coração e compreender que todos esses sentimentos de raiva, de ódio, de angústia, de ficar bravo, todas essas emoções é uma forma de eu expressar o amor pelo outro. Mas é uma forma incorreta, porque eu estou inconsciente naquele momento, porque muitas vezes eu estou numa postura infantil, muitas vezes eu estou numa postura de uma criança perante o outro. E aí eu projeto minhas frustrações do meu pai ou da minha mãe perante o meu marido, perante a minha esposa. E como eu devo proceder neste momento? O que eu devo fazer neste momento? É olhar para todas essas histórias que me machucam ainda, que me magoam. E não é fugir desse sofrimento, é mergulhar nele. Entender por que eu vivi isso. Entender por que eu permiti viver isso. E nós precisamos entender, nós todos somos seres livres. Livres para ficar e permanecer e livres para partir. Ninguém é obrigado a nada. E
tudo que nós passamos foi porque eu me coloquei neste lugar, eu permiti que o outro fizesse comigo. E quando o outro inicia esse processo comigo, o que eu faço? Eu permito, ou eu me afasto disso, ou eu me posiciono em relação a isso. O nosso maior problema é que nós não conhecemos a nossa verdade. Nós não temos uma visão de vida, nós não temos um propósito para a minha vida. Eu não me conheço, eu não me reconheço, eu não sei quem sou. Eu nem gosto muitas vezes de mim mesma. E todo relacionamento se dá pela parte inicial de tudo. E qual é essa parte? Nossos pais. E depois, nós nos conhecemos. O relacionamento com pai e mãe é o nosso primeiro amor. Da menina é o pai, do menino é a mãe. É o primeiro amor que nós temos aos nossos pais. E depois, qual é o segundo amor que nós deveríamos ter? Por nós mesmos. Nós temos que ser as pessoas pelos quais eu gosto de quem eu vejo frente ao espelho. Eu me amo, eu me aceito, eu me acolho. Eu olho todas as coisas erradas que eu fiz sem julgamentos. E neste processo de eu me reconhecer e saber quem eu sou, me posiciono, me compreendo, e neste lugar eu consigo o quê? Iniciar um relacionamento com alguém, porque eu sou tão independente de mim mesma, eu sou uma pessoa tão livre, que se alguém vier fazer algo, eu vou me posicionar sobre aquilo. E aí eu começo também esse processo de relacionamento com o outro. Mas se eu não tivesse relacionamento de amor, acolhimento, sinceridade comigo mesmo, como eu vou ser isso com o outro? Como eu vou ser sincera com o outro? Como eu vou esperar que o outro me ame se eu mesmo não gosto de mim? Então, é um processo interior de você reconhecer o que nós somos. E é aquilo que nós vamos, ao longo da nossa caminhada de conhecer quem somos, nós vamos julgar, mas julgamos quem? Quem nós estamos julgando? Ai, nós julgamos um amigo, uma amiga. As mulheres julgam as mulheres de várias maneiras, pela roupa, que é muito vulgar, que é isso, que é aquilo. E esse julgamento que eu estou fazendo diante da minha mãe, do meu pai, das mulheres, dos homens, das atitudes, das emoções que o outro está trazendo para mim, todo o julgamento que eu faço perante o outro diz mais respeito a mim mesmo. E cada vez que eu julgo alguém, eu estou ferindo ele, mas principalmente eu estou me ferindo. Eu estou machucando a mim mesmo. E o que eu devo fazer neste momento? Qual é o meu passo para que eu possa crescer neste meio? O que eu devo fazer? Se eu me amo, se eu me aceito, se eu gosto de mim, eu vou aceitar o quê? Só as coisas boas? Não. Eu aceito todas as coisas erradas que eu já fiz. E por que que naquele momento eu errei e agora eu fico com vergonha de me aceitar que eu fiz esse erro? Porque veio para mim uma consciência dos meus erros. Por que que eu vou ter vergonha de ter xingado o meu parceiro, a minha parceira? Por que que eu vou ter vergonha de ter brigado com ele, de ter desejado mal muitas vezes a ele ou a ela?
Se naquele momento eu estava inconsciente de mim mesma e eu não conseguia ver diante de mim que eu estava fazendo um papel apenas ali de me colocar como vítima daquela história. E eu poderia ser o quê? Uma protagonista daquela história, dizendo: eu não aceito esse tipo de atitude no meu relacionamento com você. E posicionar aquilo que você quer e aquilo que não. O que você permite, aquilo que você não permite. Então, diz muito mais respeito sobre como eu estou vivendo o que é a minha vida e como eu determino essa vida. Diz muito mais respeito das pessoas que estão ao meu redor e como que eu os vejo. Então, eu não posso julgar? Não devo, porque quando eu julgo as questões que estão acontecendo dentro do meu relacionamento, de verdade, eu estou me ferindo, eu estou me julgando. E cada vez que eu faço isso, que eu machuco o outro com palavras, desejando às vezes internamente algo para aquela pessoa, eu nada mais estou fazendo que me machucando, que me ferindo e amaldiçoando a minha própria vida. E quando eu entendo que eu fico nessa postura, me machuco, me firo e amaldiçoo a minha própria vida ao estar julgando o meu companheiro, a minha companheira dentro do meu relacionamento, eu vou compreender o que parte de mim morre em cada julgamento que eu faço. Então, se eu julgo o relacionamento de outra pessoa, eu estou julgando o meu. Se eu julgo o relacionamento que eu tenho com meu pai, com a minha mãe, eu estou julgando tudo que está aqui dentro, vivo dentro de mim, contando uma história. E todas as histórias, elas nem sempre são verdadeiras. Eu sempre fantasio algo, porque tem somente o meu olhar sobre aquilo. E muitas vezes esse olhar que eu tenho sobre aquilo que está acontecendo naquele momento é uma mágoa, é uma raiva, é a minha criança querendo algo. E meu marido, minha esposa, eles não são meu pai nem minha mãe para eu querer algo deles. Para que eu possa me relacionar, eu tenho que doar. Então, e como que eu faço quando esse relacionamento tem um fim? E eu revisito essas histórias que me machucaram tanto e me feriram tanto. Eu olho para essa história com muito amor e carinho para aquilo que foi. E eu sou adulta suficiente, sou adulto suficiente, eu sou uma mulher, eu sou um homem e me coloco no meu lugar. E o meu lugar é de quê? Eu compreendo que eu falhei neste relacionamento, que eu sou 50% culpado, culpada pelo que aconteceu na nossa história e sou 50% pelo que aconteceu de bom nessa história. E fico com as consequências daquilo que eu fiz e permiti. E cada vez que eu contar uma história, seja ela de uma história difícil, ele me agredia verbalmente, ele não me ajudava, ele não. Essas histórias não faz sentido revivê-las. Foram por conta dessas pequenas histórias que uma parte minha morreu. A parte do homem morreu, a parte da mulher morreu. E nós vamos matando o que é aquilo que é mais precioso na nossa vida, que é o que é a nossa essência. E qual é a nossa essência? Masculino e o feminino. Cada vez que eu entro em conflito com o outro, cada vez que eu entro em conflito com a minha esposa, com o meu esposo,
eu mato o que é uma parte dentro de mim. Cada vez que eu estou a julgar o outro, eu estou permitindo que uma parte de mim morra. Até o momento que eu entro em um estado que eu não consigo mais reconhecer o outro, quem ele realmente é. E eu fico somente com essas imagens que eu criei. Que ele não é uma boa pessoa, que ele é uma pessoa agressiva. E conto todas essas histórias o tempo todo. Mas se eu revisitar quando eu iniciei o meu processo com essa pessoa e me relacionar com ela, eu vivia uma vida feliz. A pessoa era agradável, a pessoa me ajudava, compartilhava suas histórias. E agora eu observo que o que eu fiz, o que aconteceu daquele início para cá, que fez com que o meu relacionamento terminasse. Então, concluir um luto de um relacionamento varia do mesmo tamanho que eu conseguir concluir todas essas questões que eu tive dentro do meu relacionamento. Porque enquanto eu contar qualquer história do meu ex, da minha ex, eu não consegui concluir. A hora que eu concluo dentro do meu coração o luto desse relacionamento, é a hora que eu olhar para aquela pessoa que eu convivi por tempo, às vezes por um longo tempo, com o mesmo amor do início. E aí você vai falar, como que eu vou amar aquela pessoa que me magoou tanto, que me machucou tanto? Se eu quero seguir a minha vida feliz, eu vou compreender que eu permiti viver tudo o que eu vivi. E sou culpada, tanto quanto ele, por ter dado certo em algumas coisas, talvez um filho, essa bênção maior de Deus, e também pelas coisas que não deram certo. Eu coloco em mim parte de não ter dado certo e aceito tudo que foi e foi como foi. Foi o melhor que eu pude fazer naquele momento. Ninguém está aqui para julgar, está certo, está errado. Não, não estamos aqui para julgar o certo e o errado. Estamos simplesmente para compreender que fizemos o melhor que a gente poderia ter feito. E se eu concluo a partir daqui um novo relacionamento, ou até mesmo o resgate desse mesmo relacionamento, vai se dar somente quando meu coração estiver em paz. Porque se eu não estiver em paz com o relacionamento que veio antes, o novo não tem futuro. Então, não tem como eu fugir. É como Deus dando um caminho para a gente. Ele dá dois caminhos de escolha. Um que é o certo e o outro que é errado. E qual caminho nós vamos trilhar? Se eu caminhar pelo caminho errado, eu vou ficar rodando até um determinado momento que eu tenho uma clareza e eu começo do início e faço o caminho que eu deveria ter feito desde o começo. Tudo é questão de eu estar incluindo tudo que foi. Cada agressão, cada sentimento de raiva, cada julgamento que eu faço, que o outro não faz isso, que o outro não assume. Cada julgamento que eu fizer perante o outro, eu estou excluindo. E essa exclusão acaba compensando na minha vida agora. E vai refletir no meu futuro aonde? Só no meu relacionamento? Não. Principalmente na minha profissão. Então, tudo que eu estou vivendo aqui no relacionamento vai interferir na minha profissão. E se meu relacionamento não está bom, é porque eu também não tenho um bom relacionamento
com a minha base, que são os meus pais. Então, tudo está interligado. Nós estamos conectados o tempo todo dentro desse sistema familiar, do meu sistema familiar e do coletivo, que é o mundo externo, esse trabalho que nós fazemos no mundo. Então, estamos totalmente conectados e não tem como romper. Se eu rompo algo em alguma parte, eu vou compensar na outra. Até que eu tenha consciência disso. E aí, quando os pais estão em conflitos e não conseguem criar uma visão, os filhos compensam de todas as maneiras. Os filhos, por amor, não, todos os filhos possuem um amor chamado amor incondicional. E a parte mais dura é por você, pai, por você, mãe, eu morro. Então, o que eu quero dizer com isso? Que se eu, mãe, eu como mãe, não resolver as minhas questões diante da vida, do meu marido, da minha esposa, eu como pai, eu não resolvo minhas questões com a minha esposa, eu entro em conflito, eu brigo com ela, os filhos compensam. Os filhos são sempre aqueles que vão compensar no nosso lugar. Por amor incondicional, amor cego, eles fazem o que for preciso por nós. Ao ver o nosso sofrimento, os nossos filhos sofrem. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso ser uma mulher, eu preciso ser um homem e encarar as minhas verdades. Para quê? Para que meus filhos não compensem meu lugar. Então, se eu não concluo esse luto, se eu permito que meu filho, minha filha participe de todas as agressões verbais, como vai ficar a cabecinha dessa criança? Por amor cego, ela se posiciona no lugar da mãe ou do pai e compensa com muita dor, com muito sofrimento. Muitas vezes você vai ver uma criança que ela não consegue ter rendimento escolar, que ela está agressiva com os colegas, que ela se exclui, que ela tem medo, que ela se fecha. E aonde está este lugar? Onde essa criança se encontra? Totalmente fora do lugar dela, totalmente fora da ordem. Porque quando nós, pais, não nos colocamos no lugar de pai e mãe, como homem, como mulher, como adultos, quando nós nos colocamos em uma postura infantil, e a postura infantil nada mais é que as brigas e discussões dentro de um relacionamento. Quando nós brigamos, quando nós discutimos, significa que nós não temos maturidade para resolver os nossos conflitos e colocar a verdade para o outro, não para os nossos filhos. Os nossos filhos não fazem parte do relacionamento do casal. E essa compreensão, relacionamento de casal é de duas pessoas, o homem e a mulher, ou homem, homem, mulher, mulher. Mas os filhos não diz respeito. Os filhos fazem parte da família e somente da família. Então, para onde eu estou olhando? Para onde eu estou olhando? Eu trago consciência para o quê? A minha postura. E aí eu fico reclamando do meu ex-marido para os filhos. E os filhos são tão inocentes. Eles não querem saber do relacionamento desse casal,
dessas duas pessoas que decidiram se unir. Eles só querem o pai, a mãe. Eles só necessitam do pai e a mãe na vida deles. E nada mais. Então, como eu tenho que fazer? O que eu devo fazer? Bom dia, meninas, bom dia. Então, o que eu posso olhar? Para onde eu posso olhar? Qual é o movimento que eu devo fazer diante das crianças? E quando eu olho para os meus filhos e compreendo que sou eu que estou causando a dor e o sofrimento neles, eu acho que eu preciso fazer o quê? Me posicionar e parar de viver essas histórias que eu já vivi tanto tempo e vou trazer para este momento agora de vida. Eu preciso ser adulto o suficiente para não interferir na vida dos filhos. Eles são inocentes. Eles precisam ser acolhidos por nós. Eles precisam somente receber amor. Filhos só recebem amor. Filhos não dão amor para os seus pais. São os pais que precisam dar amor a eles. São os pais que precisam ser adultos e ficar nessa postura. As crianças, elas são inocentes. E todo problema que uma mãe, que um pai traz, nunca diz respeito às crianças, e sim como ele vê a esposa, ou a ex-mulher, o marido, ou o ex-marido, como ele vê. Ele está olhando para o filho, ele está julgando o filho, porque eu vejo no filho 50% do pai, eu vejo na filha 50% da mãe. E eu estou julgando o filho pela postura que eu julgo o marido, pela postura que eu julgo a esposa, e eu não consigo me relacionar mais com aquela criança, porque eu coloco todas as minhas frustrações na criança. Então, qual é a minha postura agora? Eu compreendendo que o meu relacionamento só diz respeito a mim e ao outro, e se eu tenho filho, eu fico na postura de que filhos não fazem parte, não devem nem saber de nenhum processo de relacional que eu tenho com o pai dele, com a mãe dele. E quando eu compreender todo esse processo, eu começo a acolher o meu relacionamento de uma forma diferente. Eu começo a compreender o meu ex-parceiro de uma forma diferente. Porque aqui eu estou na postura de adultos. E como adultos, nós não brigamos. Nós resolvemos os conflitos que nós temos. Entendendo e compreendendo que cada um tem um momento de não consciência, de não estar compreendendo o que está passando naquele momento. E se eu for discutir, se eu for impor algo ao outro, isso não é relacionar. A partir do momento que eu quero impor alguma coisa perante o outro, eu não estou me relacionando com aquela pessoa. Então, eu fico com tudo que eu vivi dentro desse relacionamento. E eu vou compreender que dentro do relacionamento que acabou, que concluiu, eu fui vítima, eu fui heroína e eu fui agressora. Isso serve para o homem, para a mulher. E eu fico transitando nesses papéis e não consigo ver a pessoa que está ali na minha frente,
Porque dentro desse papel que eu fico contando um monte de história sobre esse relacionamento, dentro desse papel, eu não consigo ver a pessoa que está à minha frente, além das histórias que eu mesma conto. E eu começo a esquecer quem aquela pessoa realmente é. Quem é aquela pessoa que eu me encantei, me apaixonei, vivi momentos incríveis. E somente nesse lugar eu consigo me curar. E somente quando eu aceitar tudo o que foi, eu consigo fazer com que meu filho, minha filha, viva a vida deles sem compensar por nós. E a parte mais difícil aqui é: meu filho, minha filha morreriam por mim para que eu fosse feliz. E todo conflito, eles vão tomar partido de alguém, ou do pai, ou da mãe. As meninas geralmente tomam partido da mãe e não conseguem ir ao pai. Os meninos tomam partido do pai e não conseguem ir à mãe. Os meninos tomam partido da mãe e se colocam no lugar do pai. As meninas tomam partido da mãe e se colocam no lugar de quem? Da mãe, no relacionamento de casal. E ficam aqueles conflitos dentro de casa, porque as brigas que eu tive com meu ex, as brigas que eu tive com o meu dentro do meu relacionamento, eu vou ter com meu filho. As brigas que eu tenho com a minha ex-esposa, eu vou ter com a minha filha. Eu tendo essa consciência hoje, como eu vou ver o meu futuro agora? Que lugar que eu vou olhar para os meus filhos? Se eu estou vendo que eles estão sofrendo, porque eu brigo constantemente, eu não aceito o pai, eu não aceito a mãe, e as crianças é que mais sofrem com isso. Então, quando eu entendo que a minha dor eu dou para os meus filhos, porque eu não resolvi o término de um relacionamento, então eu vou compreender que todo o sofrimento que os meus filhos estão passando ali naquele momento não é por culpa do outro, é por minha culpa, por eu me colocar nesse lugar. E se eu me respeitar, eu vou respeitar o outro. E nesse respeito que eu crio dentro de mim, eu vou entender que eu vou resolver a minha questão. E se eu concluir esse fim de relacionamento, se eu conseguir concluir no meu coração com muito amor, com muito carinho, eu vou compreender que a minha vida é muito maior. E eu vou liberar a minha geração futura, que são os meus filhos, de não ficar sofrendo. Bom dia, tudo bom? De não ficar me limitando nesse sofrimento. Eu preciso compreender que a minha vida é muito maior. Eu preciso compreender que eu preciso ser adulta para ser mãe, que eu preciso ser adulto para ser pai, que eu preciso olhar para os meus filhos com muito amor e carinho. E por eles, somente por eles, eu vou agora resolver as minhas questões com o pai ou com a mãe dessas crianças. Eu vou parar de julgar o pai, eu vou parar de julgar a mãe, porque eu entendo que ao julgar, eu estou me julgando, eu estou me ferindo, mas quando eu tenho uma família, eu julgo todos os meus filhos.
E são eles que mais sofrem por nós. Filhos dentro do sistema familiar morrem por nós. Eles morrem, eles adoecem. As crianças, elas são a mais perfeição de Deus, a parte mais perfeita de Deus. É a pureza. E é por isso, por essa pureza, por este amor, os filhos morrem pelos pais. Eles não querem ver o sofrimento dos pais. Eles querem que os pais vivam. Eles desejam que os pais tenham uma vida feliz entre si. Porque eles desejam que o pai e a mãe estejam presentes na vida deles para fazer o que nós viemos fazer como pai e mãe, que é guiar essas crianças na vida. Enquanto eu estiver julgando meu ex, a minha ex, eu não vou conseguir seguir. Então, a reflexão aqui que fica é: o que eu estou fazendo com o meu relacionamento? O que dentro de mim eu estou vivendo com aquela outra pessoa? Eu preciso fazer o que? Eu preciso compreender tudo que eu vivi e ficar com a minha parte de culpa de não ter dado certo, e reconhecer isso dentro de mim. Reconhecer que eu julguei, que eu condenei, que eu fiz coisas erradas, que eu desejei o mal do outro, reconhecer tudo que eu fiz de errado e aceitar isso dentro de mim, que isso sou eu. E esse reconhecimento de não ter dado certo, que também é minha culpa, eu faço a partir de agora reconhecer o pai no meu ex, a mãe na minha ex. E os meus filhos estão incluídos. E agora eu não vou mais olhar para minha filha ou para o meu filho e vou julgar eles por algum momento. Porque às vezes eu estou vendo o meu ex ali, a minha ex ali nos meus filhos. Porque eles são 50% parte nossa. E cada vez que eu estou julgando o pai ou a mãe, eu estou julgando os meus filhos. Eu estou machucando e ferindo os meus filhos. E por amor a eles, eu agora vou decidir o quê? Eu vou decidir resolver as minhas questões internas. Com quem? Com o meu ex. É entre eu e ele. Os filhos não têm nada a ver com isso. Os filhos são filhos, não participam do relacionamento de casal, eles são crianças, eles são pequenos, não importa a idade, não importa se filhos são adultos, filhos não devem saber nada sobre relacionamento de casal, o que se passa entre o pai e a mãe. Filhos não são amigos para você desabafar o que você está passando e vivendo dentro do seu casamento. Isso você faz com terapia, com um terapeuta, com um psicólogo, mas não com os filhos. Os filhos são eternas crianças no nosso sistema. Eles sempre serão pequenos. Todos aqueles que vieram depois de nós são pequenos. E todos aqueles que vieram antes de nós são sempre grandes perante nós. Se eu compreendo essa ordem e todo esse sistema, eu começo aqui a decisão, tomar a decisão de quê? De não sair do meu lugar. Se eu sou mãe, eu assumo o meu papel. Se eu sou ex-mulher, eu assumo esse meu papel. E fico com todas as consequências daquilo que eu já fiz. Ah, mas mesmo que ele tenha me ferido, me machucado, me magoado, o que me fez ficar são questões emocionais. E se terminou, tudo bem. Vamos concluir, vamos fechar esse ciclo, passando pelo luto. O luto é deixar morrer tudo que já vivenciamos. Quando perdemos um ente querido, nós passamos pelo luto.
até entender a partida dele, até sentir no nosso coração. E às vezes é um ano, às vezes aquela pessoa é tão importante para mim que eu passo 2, 3 anos vivendo aquilo, porque eu ainda não compreendi o que a passagem dela significou. No relacionamento é a mesma coisa. Eu preciso deixar todas as histórias desse relacionamento morrer para que eu tenha um futuro num novo relacionamento, um futuro com as crianças, um futuro comigo mesmo. E se eu estou num trabalho, é a mesma coisa. A gente passa pelo luto de trocar de um ambiente de trabalho para o outro, de aposentar, de seguir de uma profissão para outra. Eu preciso sempre estar honrando aquilo que veio antes. E se eu faço isso, eu tenho um futuro. Se eu faço isso, eu consigo viver nesse presente, nesse momento agora. Enquanto eu contar qualquer história que eu já vivi no meu passado, além de eu revisitar todas as emoções, eu não consigo viver neste momento agora. E o que eu preciso é estar presente neste momento. E nós vivemos aqui fazendo algo, pensando no que eu tenho que fazer amanhã ou mais tarde, e acabo não vivendo este momento que está aqui presente. E os momentos presentes são presentes de Deus. Se eu pegar e pedir para você respirar profundamente e te guiar por um processo meditativo, te levando para um lugar bonito, no momento bonito da sua história, você esquece de todas as dores, todos os conflitos que você já viveu anteriormente, todas essas histórias, porque isso é só como um filme que serve para que às vezes a gente revisite esses momentos, para que a gente tenha consciência agora do que eu aprendi, das coisas que eu fiz de errado antes, e me colocar nesse lugar de que eu fiz errado e está tudo bem. Mas eu também fiz coisas certas que também vai acrescentar. E quando eu reconheço essas partes erradas dentro de mim, do que eu fiz, do que eu julguei, do que eu condenei, de me colocar em postura de vítima, quando eu reconheço isso dentro de mim, eu começo a me compreender quem eu sou e me posicionar cada vez mais. Olha, eu não aceito isso. Isso não é para minha vida. E se discutir na frente dos filhos, não, jamais. Criança não deve participar de nada. E eu me posiciono. Então, cada vez que eu reconheço algo de errado, não é para julgar. A partir de agora, o que eu faço? É isso que Deus quer também na nossa vida. O que eu faço com as coisas que eu aprendi? Não é para me envergonhar. Eu já fiz errado, está feito. Não tem como retornar. Não tem como ficar chorando porque já aconteceu. Mas a partir de agora, que eu tenha consciência, o que eu vou fazer? Qual vai ser a minha atitude a partir de hoje? Como eu, a partir de hoje, vou olhar para o outro? Como a partir de hoje eu vou olhar para o ex? Como a partir de hoje eu vou ficar perante os meus filhos? Qual vai ser a minha postura? Eu vou ser menor que eles? Eu vou falar mal do pai, da mãe para eles? Isso é uma postura de criança. Você querer falar sobre o que você está passando dentro de uma coisa que é sagrada, que é um relacionamento. As crianças que não tem nada a ver com isso. E eu tomo essa atitude de que é solucionar as minhas questões, resolver. E tudo que eu deixar para trás, sem resolver, não importa o tempo, mas Deus vai colocar de volta em algum momento para que você resolva. Você pode não resolver com esse relacionamento, mas vai vir um outro e você vai repetir a mesma história.
até que você tenha o quê? Consciência que você tem culpa pelos erros e pelos acertos. E se colocar no seu lugar. Então, eu deixo uma reflexão para vocês. Em que sentido? Como estou conduzindo a minha vida? E se eu não consigo ser a mãe, o pai presente na vida das crianças, na vida dos meus filhos, dos nossos filhos, se eu não consigo colocar nessa postura e trago eles para minha confusão, na minha loucura de julgador, de condenar o outro. E aí eu olho para essa criança e falo, eu estou condenando você a viver a minha loucura e a sofrer comigo. É isso que nós queremos para os nossos filhos? Eu acredito que não. Eu acredito que nós desejamos que os nossos filhos vivam muito melhor do que nós, que tenham muito mais liberdade do que nós, que vivam livres para escolher, para ser feliz. E observem todo o casamento que tem conflito extremo, os filhos não querem se relacionar, porque acham que isso não é bom. Porque eles passaram por tantos traumas com o pai, com a mãe, e uma hora eles eram filhos, outra hora era marido, outra hora era esposa, e se colocam no lugar e brigam, entram em conflitos, e filhos nasceram para receber amor dos pais. É só isso. Se a gente não existisse na vida de uma criança e ela conseguisse comer sozinha, ela seria uma criança muito melhor, muitas vezes. Porque nós não estamos interferindo no crescimento dela. Nós achamos que estamos ensinando, nós ensinamos o que para os nossos filhos? O que nós estamos ensinando para eles? Eles andam sozinhos, aprendem a andar sozinhos, com o tempo. E o que nós ensinamos? A ter nojo, a não gostar das coisas, a certo e errado, a condenar, a julgar. Então temos que pensar um pouco nas crianças, nos nossos filhos. E quando eu penso que se eu não resolvo o meu conflito com o pai ou com a mãe dos nossos filhos, os nossos filhos vão sofrer as consequências dessa não ação. Então, que todos nós podemos, agora neste momento, olhar para isso com muito amor e carinho e compreender relacionamento de casal que se findou deve ser sim concluído. E essa conclusão pode demorar 1 ano para acontecer. Por quê? Até eu entender a parte julgadora em mim. Até entender que eu sou culpada por dar certo, por dar errado, e me colocar nesse lugar. E nesse lugar eu vou encontrar aquela pessoa que um dia eu conheci, que um dia amei, e que continuo a amar. Só que usando outras emoções. E se eu sinto raiva porque aquela pessoa não fez aquilo que eu queria naquele momento, ou não disse coisas que eu gostaria de ouvir. E aqui
eu entendo que se eu não gosto de mim, se eu não me amo, se eu não me aceito, e se eu não compreendo, o outro também não vai me compreender, também não vai me amar. E nesse processo de passar por esse luto, eu encontro em mim mesmo, paro de julgar perante aos filhos e começo a colher aquilo que realmente eu sou. Agradeço a vocês pela presença neste momento. Vou deixar a caixinha de perguntas nos meus stories e se tiverem alguma dúvida, vocês podem colocar as perguntas na caixinha que eu vou respondendo. Agradeço imensamente a presença de vocês e que esse conhecimento seja propagado às pessoas, para que a gente compreenda que um relacionamento é muito mais. Ele diz muito mais sobre mim mesmo do que sobre o outro. Que nós temos que parar de escancarar a nossa vida para os outros, contar as nossas histórias loucas para o outro. Nós precisamos admirar o outro. E se não podemos fazer isso, nós nos silenciamos. Nós ficamos dentro de nós e imaginando que o outro só me dá aquilo que ele possui. E se ele está em dor, ele está me dando dor. Se ele está em amor, ele me dá amor. Então, é qual o lugar que eu quero viver agora? É julgando, condenando, dando raiva? Não. Eu preciso me encontrar. E o término do relacionamento é isso. Eu preciso vir ao centro, esquecer do passado, esquecer do futuro que eu desejei e vir neste momento agora. E neste momento eu preciso de amor, de compaixão, de acolhimento. Eu preciso encontrar em mim. Eu preciso encontrar em Deus. E Deus é o único que pode curar as nossas feridas. E eu espero que vocês tenham um ótimo dia. Que ele seja abençoado. Que vocês possam ter momentos de reflexão sobre como estão conduzindo a vida de vocês. E se realmente vale a pena os nossos filhos pagarem pelos nossos erros. Eu acredito que todo pai, toda mãe deseja o amor, a felicidade, o carinho para todas as crianças. Os nossos filhos é o nosso futuro. Os nossos filhos é que nós somos bem-sucedidos por meio deles, como nós criamos eles. E por meio deste amor, por meio dessa compreensão, nós podemos olhar para eles com outros olhos a partir de agora e olhar para o pai e para a mãe com um novo olhar, sem julgar, sem condenar, apenas ficando com o que foi. Gratidão a todos. Desejo a todos um ótimo e um lindo dia. Obrigada.